Olá, turma! Bem-vindos à aula de número 29 com o professor Márcio. Hoje, última aula do trimestre. Estão espertos? Estão fazendo as atividades? Estão entrando no Google Classroom? Estão interagindo com o seu professor? Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas do trimestre. Trimestre que vem, outra história. Mas nesse trimestre finalizamos ainda com a circunferência. Vamos aos objetivos de hoje, então. Hoje vamos relembrar um pouquinho sobre solução das equações de segundo grau, usando principalmente a forma geométrica de resolução, e vamos dar o nosso passo final do trimestre, que é identificar e construir resoluções para a posição relativa entre retas e circunferência. Tínhamos visto a posição relativa de pontos e a circunferência, e agora das retas em relação à circunferência. Vocês vão gostar? Em termos de contexto, ele é muito parecido com o que já vimos, mas vamos à frente então. Falando um pouquinho das inequações, aquela retomada, né? Então vamos relembrar. Inequação representa uma desigualdade entre duas expressões matemáticas. O objetivo é determinar o valor das variáveis que satisfazem essa desigualdade. Então a diferença entre a inequação e a equação é que uma define uma igualdade, a outra define uma desigualdade. Uma inequação envolvendo uma circunferência admite infinitas soluções que podem ser representadas num sistema de eixos. Por que infinitas soluções? Se na resolução a gente encontra que a inequação ela é maior que determinado valor, isso significa que tudo que for maior que aquele valor vai satisfazer. Por isso é que dá infinitas. Se ela é menor que o valor, também são infinitas soluções. Essa é a razão desse conceito de inequação. Vamos à frente para relembrar. Aqui a gente trabalhou com vocês esse exemplo, né? A inequação aqui que vai satisfazer as soluções, né? São as inequações que relacionam aos pontos externos à circunferência, por isso é que é uma linha tracejada, ou seja, tudo que pertence à circunferência não satisfaz essa desigualdade expressada nesta inequação. Uma outra representação geométrica, que é essa, é exatamente o contrário. Tudo que está dentro da circunferência satisfaz essa desigualdade. Percebam que a desigualdade aqui relaciona um valor menor. Já é uma dica para você, se essa inequação como resposta está dizendo que é menor do que zero, ou seja, ela está para dentro da circunferência, todas as inequações aqui dentro satisfazem. Então, uma representação geométrica de resolução seria essa. Vamos a um exemplo aqui. Resolver graficamente a inequação do segundo grau com duas incógnitas. Está aqui a inequação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 4y mais 5 menor do que zero. Muito bem. Sabendo que a circunferência de centro x e y, lembra do centro? Coordenada? Ela é menor, esta inequação é menor do que zero, isso está se referindo aos pontos internos da circunferência. A gente já sabe que são os pontos internos. Tudo bem, mas eu não estou querendo isso ainda, eu quero a resolução gráfica. Ótimo. Então, para eu fazer a resolução gráfica, eu tenho que achar quem são esses pontos do centro. Porque eu preciso demonstrar graficamente, e eu ainda não os tenho. Para que eu tenha esses pontos que relacionam a coordenada do centro, eu preciso decompor a equação geral no formato de inequação para uma equação reduzida no formato de inequação. Como eu faço isso? Lembra daquele balanceamento que tivemos na aula de número 27? Soma de um lado um valor, soma do outro o mesmo valor para compor um trinômio quadrado perfeito, para você chegar nesta relação que é a relação que expressa a equação geral da circunferência. Lembram disso? É o mesmo processo que você faz equação. Só que nesse caso estamos falando de desigualdades.
Então, é o mesmo processo nas inequações. Então, fazendo o processo da decomposição da inequação geral, né, no formato de inequação reduzida, chegamos em x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado menos 3. Tudo isso nós sabemos que é menor que zero, porque é o que representa internamente. Vamos representar, então, graficamente. Quais são as coordenadas do centro? 2, 2. Por quê? Lá na equação geral da circunferência, x menos a mais y menos b. Aqui é a mesma estrutura. Quem é o seu a? 2. Quem é o seu b? 2. Logo, o encontro desses dois pontos, que são coordenadas do centro, vamos dar o centro da circunferência. E qual é o raio dela, professor? Lembra que lá na equação, o último que representa na igualdade é o raio. Então, aqui, se nós transferirmos ou passarmos esse 3 negativo para o outro lado da equação ou da inequação, a representação dele, se ele é o ao quadrado, significa que o raio é a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3. Então, nós temos aqui qual é o tamanho do raio. A solução está dentro da circunferência. Isso é uma comprovação. Professor, como você sabe disso? Vamos analisar um pouquinho essa resolução gráfica aqui? Se a distância do centro até aqui é 2, qual que é o raio dessa circunferência? Raiz de 3 é menor do que 2 ou é maior que 2? Professor, raiz de 3 tem que fazer na calculadora. Não. 2. Qual seria o número que multiplicado, ou melhor, qual seria a raiz quadrada cujo resultado é 2? Raiz quadrada de quem dá 2? Raiz quadrada de 4. 4 é maior que 3? Logo, a solução está na parte interna, porque a definição dessa desigualdade diz tudo que é menor, portanto, está na parte interna. Vamos lá? Vamos à frente agora? Bom, a gente viu inequação, gente. Então, a gente pode, só relembrou, a gente pode agora entrar no assunto que fecha o trimestre, né? Que é a posição relativa da reta em relação à circunferência. Vamos lá? Então, existem 3 posições possíveis entre a circunferência e uma reta num plano, né? Vamos lá, vamos uma a uma. Uma posição, aonde a reta é secante à circunferência. Opa, professor, pera lá, veio uma palavra aí que eu já não lembrava mais dessa historinha de secante. Então, vamos lá, vamos pegar a definição da estrutura aqui. Então, essa reta, ela corta a circunferência em 2 pontos. Ela é secante, ela corta a circunferência, passa por ela em 2 pontos. Olhem aqui a representação. Eu tenho uma circunferência de centro C, de raio R, e essa minha reta R ultrapassa a circunferência cortando em 2 pontos. Tem 2 pontos em comum com a circunferência. Então, olha, a distância, percebam, entre a reta R e o centro C, ó, reta R e centro C, a distância entre eles é menor do que o raio. Essa é uma situação. Segunda situação, então, aonde eu tenho uma reta tangente à circunferência, ela passa por um único ponto da circunferência, ela atravessa através de um único ponto, ela passa pela circunferência, resvalando nela. Isso é a tangenciou, ele passou ao ladinho, grudadinho, ela tem um único ponto em comum, um único ponto. Então percebam, a distância entre esta reta e o centro, se ela tangencia a circunferência e tem um único ponto comum, a distância que ela está do centro à reta, ela é igual ao raio. Essa é a segunda situação. A primeira situação, ela é menor que o raio, ela é secante à circunferência. Segunda situação, ela é igual ao raio, ela é tangente à circunferência. E vamos para a terceira situação, quando a reta está fora da circunferência. Essa reta, ela não tangencia e nem ela corta a circunferência. Então, essa reta, ela é externa. Quando ela é externa, percebam, a distância entre o centro e qualquer ponto dessa reta vai ser maior do que o raio. Então, a reta externa, ela é sempre maior do que o raio, porque ela não tem nenhum ponto em comum com a circunferência. Então, a distância entre R
que a reta IC é maior do que o raio. Então, posição relativa. A posição relativa é em relação a. Então, a posição da reta em relação ao centro da circunferência pode ser secante à circunferência, pode ser tangente à circunferência ou externo à circunferência. E na estrutura de equação, onde eu faço essa comparação? Compara com o raio. Muito bem. Como a gente está falando também da reta, olha a reta aqui, e da distância entre ponto e reta, vamos utilizar o conceito e fórmula lá da reta, lá da distância entre ponto e reta. Vamos exercitar isso um pouco, porque isso para nós é super útil agora na circunferência. Então, vou propor um exercício para vocês, dando uma dica, é claro, a fórmula da distância entre um ponto e uma reta. Então, vamos lá. Determine a que distância está o ponto A da reta, aqui é a reta, não é a circunferência ainda. Vamos trabalhar a fórmula, por quê? Porque lá para a circunferência as derivações são as mesmas, a gente vai usar a mesma estrutura de fórmula. Então aqui, qual é a distância? Utilize a fórmula, é um exercíciozinho tranquilo, volto já com vocês.
Muito bem, vamos então à resposta do nosso exercício. Determinar a distância entre o ponto e a reta. Aqui relembramos um pouco de reta. A resposta é 1/5. Professor, como é que você chegou nisso? Eu usei a fórmula. Vem comigo aqui. Nós temos lá o ponto de coordenada negativo 2, 3 e a reta T com esta equação, 4x mais 3y menos 2. Fórmula da distância entre ponto e reta. Ele usou a mesma estrutura que nós vamos usar lá na circunferência, mas, relembrando ela aqui, eu já tinha colocado para vocês, é o módulo de A vezes x do centro, mais B vezes o y do centro, mais C, dividido pela soma do quadrado de A e B, extraído a raiz quadrada. Então, vamos aplicar isso agora? Muito bem. Distância. Quem é o A da minha equação da reta? O A é o 4. Vezes o x do centro. Quem é o x do centro? Negativo 2. Seguindo a fórmula, mais B. Quem é o B da minha equação da reta? O B é 3. Multiplicado pelo y do centro, que é 3 também. Mais o termo independente, né, que é, no caso desta equação, negativo 2. Mais menos 2. Muito bem. Tudo isso em módulo. Dividido por raiz quadrada de A ao quadrado. Quem é o A mesmo? 4 ao quadrado. Mais B ao quadrado. Quem é o B mesmo? 3 ao quadrado. Vamos continuar e finalizar? Primeiro assim, ó. Lembra que é módulo de uma expressão ou módulo de um número? Então, aqui no caso, para resumir, módulo significa que nós vamos positivar o resultado caso ele dê negativo. Resumindo assim? Então, se o resultado for negativo aqui, nós vamos positivá-lo. Ah, professor, por quê? Gente, uma distância pode ser negativa? Não, né? Distância só pode ser positiva. Vamos lá, então? 4 vezes negativo 2 dá negativo 8. Mais 3 vezes 3, 9. Mais menos 2, menos 2. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 4 ao quadrado, quanto é? 16. 3 ao quadrado, quanto é? 9. 16 mais 9? 25. Ó, vamos trazer aqui então a solução. Negativo 8 mais 9, 1. 1 menos 2, menos 1. Só que eu quero módulo. Módulo de menos 1, 1. Raiz quadrada de 25 é 5. Está aí a comprovação do exercício. Vamos em frente? Vamos lá? Muito bem. Aqui a gente treinou usando a fórmula da distância lá na reta. Aqui nós vamos usar a fórmula como conceito também para a posição relativa entre a reta e a circunferência, porque conceitualmente eu vou trabalhar a distância de um ponto central. Se é de um ponto central de circunferência, eu posso usar a mesma fórmula adaptada. Não mais falando da distância de um ponto até a reta, e sim do centro até essa reta. E depois comparar com o raio quando necessita. Então, utilizando essa fórmula da distância adaptada, nós teremos a mesma estrutura. Não muda. Vamos lá. Só que, utilizando ela, quais conclusões eu posso ter? Ah, essa distância ser menor que o raio. O que vai acontecer se ela é menor que o raio? A reta é secante, ela passa por dentro da circunferência. Ah, e se a distância for igual ao raio? Ela é tangente à circunferência. E se a distância for maior que o raio? Ela é externa à circunferência. Essas são as 3 possibilidades das conclusões que eu posso ter com a posição relativa, usando a fórmula da distância, a mesma que eu usei lá entre ponto e reta. Vamos à frente. Exemplo. Verifique a posição relativa entre a reta S e a circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 25. Olha a reta S, 3x mais y menos 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir essa distância entre a reta e o ponto central. Calcular essa distância e comparar com a medida do raio. Como eu vou calcular? Eu vou usar a informação que eu já tenho e atribuir a fórmula. Por exemplo, eu tenho aqui que o centro é 3 e 3. Concordam? Na equação da circunferência. Então, meu centro, 3 e 3, que é a origem. Né? Eu tenho que o
O quadrado dele é 25, logo o raio é 5. Agora vou utilizar a fórmula e atribuir esses valores. A, 3, B1 e C menos 13, da onde eu tirei isso, professor? Eu tirei isso da equação da reta, ABC. ABC mais as coordenadas do centro mais o tamanho do raio, eu atribuo na fórmula da distância. Módulo de 3 vezes 3, já sabemos de onde vinha o 3, mais 1 vezes 3, mais menos 13, né, que é o nosso C. Isto feito, como resultado, nós teremos raiz de 10 sobre 10. Raiz de 10 sobre 10. Lembra do raio quanto é? Vamos voltar aqui. Qual raio é? 5. Raiz de 10 sobre 10. Professor, eu não sei fazer sem calculadora raiz de 10. Você não precisa. Qual é o número mais próximo que tem raiz exata ali? 9. Ótimo. Qual é aproximadamente, então, a raiz de 10? Aproximadamente 3, porque é perto do 9. 3 décimos, ele é maior ou ele é menor que o raio? O raio é 5, ele é menor. Logo, na análise, eu já tenho isso. A distância entre a origem da nossa circunferência, a reta S, é menor que o raio. Logo, a reta S é secante à circunferência. Ela passa por dentro, em 2 pontos. Muito bem. Eu vou dar um exercício para vocês agora e já vou dar encaminhamento na solução, porque eu também não sou tão ruim assim. Vem comigo aqui. Se você acha que o professor Márcio é ruim, você vai ver no segundo trimestre como eu vou melhorar muito. Peguei você, né? É isso aí. Vamos lá. Exercício. Verifique se a reta S, está aqui a reta S, 2x mais y mais 2 igual a 0, se ela é tangente à circunferência. Aqui tem uma pergunta. É tangente? Quer saber se é tangente. A resposta vai ser é ou não é. A circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5. Na solução, devemos verificar a distância do centro até a reta S e comparar com a medida do raio. Uns minutinhos para vocês, eu volto já.
Muito bem, turma, vamos à correção do exercício então? Vamos relembrar o que a gente quer. Eu quero saber se a reta S é tangente à circunferência. Para ela ser tangente, em teoria, né, que ela tem um pontinho em comum, tem que ser igual ao raio. Mas vamos lá. Primeiro, descobrir quem é o x da origem e o y da origem. Ora, se eu tenho já a fórmula aqui, a equação, desculpe, né? 1 e 1 são os meus pontos de origem, né? A e B, ou x e y de coordenada. Então, a coordenada da origem, 1 e 1. O raio, 5, porque na estrutura da equação da circunferência, raio, 5. Logo, desculpe, raio ao quadrado é 5, então raio é raiz de 5. Raio ao quadrado é 5. Então, a raiz, vamos lá. E da equação da reta, obtemos A, B e C. Da equação da reta, lá, A, B, C. 2, 1 e 2. Temos aqui o leque de informação. Agora, vamos colocar essas informações na fórmula da distância entre a reta e a origem, o centro da circunferência. 2 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 2, dividido pelo quadrado. Lembra lá? A ao quadrado mais B ao quadrado. 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Teremos 5 sobre raiz de 5. Utilizando lá a radiciação, coisa que o nono ano pegou no teu pé, você multiplica. Como você não pode ter um radical no denominador, você multiplica toda a fração, né, em cima e embaixo, denominador e numerador, pela mesma raiz. Dessa forma, você vai ter como resultado a raiz de 5, é igual ao raio. A pergunta é, o raio era raiz de 5? É. Ih, professor, deu raiz de 5, então essa reta é tangente à circunferência. Tudo bem? Então, como a distância, podemos afirmar. Muito bem, gente, caminhamos agora. No dia de hoje a gente retomou um pouquinho a aula passada, falando posição relativa, e além disso, nós trabalhamos bastante alguns conceitos lá de posição de reta em relação a ponto, mas sempre focando naquilo que é o nosso desejo, que é trabalhar a circunferência nessa parte da geometria analítica. Finalizamos o trimestre, eu espero realmente que vocês tenham aproveitado o máximo possível daquilo que trabalhamos aqui, daquilo que postamos no Google Classroom. Espero que você tenha aproveitado ao máximo a interação com seus professores. Eu desejo mesmo estar com vocês aí o mais rápido possível. É um desejo meu, muito forte, e de todos os colegas. Mas enquanto a gente não pode fazer isso, a gente vai estar aqui garantindo a sua aprendizagem. Até o próximo trimestre.